Agora vamos discutir a lista de exercício de benefícios em planos de contribuição definida capitalizados. Primeiramente, essa lista ela deve ser entregue em formato XLS ou XLSX, certo? Então, pode ser feito, por exemplo, em arquivo de Excel ou outros tipos de arquivo. Vocês devem usar a tábua IBGE ou IBGE 2010 ou alguma outra mais recente, porque a cada ano se publica uma nova tábua. Essa tábua que vocês devem utilizar neste exercício e em outros exercícios que a gente deve adotar aqui nessa disciplina, vai ser a tábua por idade simples até os 110 anos. Essa tábua ela não é encontrada no site do IBGE, mas no site da Previdência. Então, vocês devem entrar lá no site, na parte de atuária, servidor público, e lá tem uma parte que é dedicada à publicação dessas tábuas. Peguem a mais recente possível para a gente utilizar nos exercícios, ok? Então, vamos lá. Quais seriam as atividades? Primeiro, assuma a mortalidade da população de um plano de benefícios é dada pela tábua, por essa que vocês pegaram, certo? E que a taxa atuarial é de 6% ao ano. Uma taxa também que a gente vai assumir poderia ser outra. Mas aqui para o exercício, 6% ao ano. Estime azinho de X, anuidade vitalícia, para as idades 0 a 100 anos. Para todas as idades, vamos lá. Depois, estime, olha, repare, azinho, que é uma anuidade temporária, em que a duração aqui, o N, é a expectativa de vida para cada idade X. A anuidade temporária por tempo igual a expectativa de vida a cada idade X para as idades de 0 a 100 anos. Então, vocês devem ter aí uma primeira coluna com a idade X, uma segunda coluna com a expectativa de vida naquela idade X. Exemplo, digamos que para a idade 0 a expectativa de vida seja 70 anos. Então, na terceira coluna, vocês devem colocar a anuidade por 70 anos. Então, vocês têm que identificar qual o valor da anuidade quando o tempo de pagamento, repara que é uma anuidade certa que vai ser paga por 70 anos neste nosso exemplo. Para uma outra idade, sei lá, aos 60 anos a expectativa de vida é de 35 anos. Então, vocês vão pegar o valor da anuidade para um pagamento certo por 35 anos. Ok? Então, tenham aí essas diferentes colunas para ajudá-los a identificar qual é o valor que deve ser apresentado aqui como resposta da letra B. Depois, bem, são dois resultados diferentes. Azinho de X e azinho temporário pela expectativa de vida de X são dois valores diferentes. Compare estes dois valores para cada idade X. Uma coisa que vocês podem fazer, por exemplo, para ajudar, auxiliar essa comparação seria a representação num gráfico. Mas reparem, a representação no gráfico não é a comparação. É um instrumento que facilita a comparação. A análise, efetivamente, é a interpretação dos resultados que estão aparecendo ali naquele gráfico ou na tabela que vocês apresentaram. Ok? Em um plano de contribuição definida, em que o valor do benefício é calculado dividindo-se a reserva acumulada por essas anuidades, qual benefício teria maior valor? Um benefício vitalício, que foi calculado aqui na letra A, ou um benefício temporário, que foi o calculado na letra B? Pensem a respeito, analisem os seus dados, analisem o que vocês compararam aqui na letra C e então respondam, ok? Vamos então para a próxima atividade. Assuma que a mortalidade da população de um plano contribuição definida é dada pela tábua IBGE 2010 para ambos os sexos ou aquela mais recente, conforme vocês pegaram, que a taxa atuarial e de retorno dos investimentos é de 6%. Reparem, a taxa atuarial é a taxa que a gente utiliza para calcular a anuidade. É aquela taxa que a gente espera observar no plano, ok? E que o participante acumulou em seu saldo de contas até os 50 anos 1 milhão de unidades monetárias. Então, decidiu se aposentar. Bem,
Letra A. A expectativa de vida aos 50 anos ela é de 29,2 anos. Qual o valor do benefício se o participante opta por uma renda temporária por esse período? Bem, o que vocês vão ter que fazer é calcular a anuidade durante 29,2 anos, ok? Depois, qual seria a renda inicial se o participante escolhesse uma renda recursiva? Lembrando, a renda recursiva é aquela renda que é calculada, ela é recalculada constantemente. A segunda formulação, a ideia é que tenha uma renda vitalícia, ok? Depois, aos 70 anos, qual seria o valor de uma renda temporária? Aos 70 anos, qual seria o valor da renda recursiva? Então, reparem, na letra A, vocês calcularam a renda temporária. Na letra B, vocês calcularam a renda recursiva. Vocês devem recalcular estes valores considerando essa situação. Reparem, a pessoa ela não voltou a se aposentar. É o mesmo indivíduo que se aposentou aos 50 anos. Quando ele tem 70 anos, já se passaram 20 anos desde o momento da aposentadoria, certo? E aí, com 70 anos, qual o valor da renda dele se ele escolheu a renda temporária? Aos 70 anos, qual o valor da renda desse indivíduo se ele escolheu uma renda recursiva? Tá? E depois, aos 90 anos, qual seria o valor dessa renda temporária e dessa renda recursiva? Esboce um gráfico mostrando a renda temporária e recursiva desse participante dos 50 aos 100 anos de idade e comente, analise os resultados que vocês tiveram. Que é um fato muito importante, né? A taxa atuarial é a taxa que se espera obter de rentabilidade. O retorno dos investimentos é aquilo que realmente foi observado. Então, aqui a gente tem uma situação em que a taxa atuarial e a de retorno dos investimentos é igual. E ela é de 6% ao ano. Então, não houve diferença entre o esperado e o observado, ok? Acho que com essas dicas aqui, vocês conseguem fazer bem este exercício. Mãos à obra. Questão número 3. Bem, repita o exercício anterior, que é esse aqui, 2, assumindo que a taxa atuarial para o cálculo das anuidades é de 0%. Então, esperou-se para o cálculo das anuidades que a rentabilidade fosse ser de 0%. Mas a taxa de retorno dos investimentos é de 6%. Ou seja, observou-se uma taxa de 6% ao ano. E que o superávit observado é 100% repassado ao saldo de contas do participante. Então, aquele C que multiplica lá na fórmula, né, de cálculo do valor do benefício, aquele valor de C é igual a 100%. Repassa-se 100% dessa diferença observada para o participante. Então, sabendo dessa situação, vocês vão repetir aqui o exercício A, que é calcular a renda temporária, calcular a renda numa situação de renda recursiva e depois, né, no tempo inicial de 50 anos, né, e depois a mesma coisa para 70 anos e 90 anos. Observar os resultados e comentar os resultados obtidos neste exercício, comparando com os resultados obtidos no exercício anterior. Ou seja, nesse exercício 2, em que observou-se e esperava-se o mesmo valor de taxa de juros. Certo? Com isso, vocês vão fixar os conhecimentos sobre benefícios em planos de contribuição definida, entender como funciona a dinâmica desses planos e o que pode ser mais ou menos vantajoso para o participante, para o plano, de acordo com a modelagem. É isso aí e até mais!